talvez algumas pessoas ainda não sabem, né? Mas decidimos, né, retornar de novo para a cidade. Para quem já me acompanha aí no canal, né, viu que a gente foi morar no sítio. De fato, a gente ficou um ano morando no sítio. Matriculei minha filha lá, fomos viver no sítio de forma integral. Porém, pessoal, o que acontece? Depois que a gente começou a morar lá no sítio de forma integral, né? Porque a gente já tinha basicamente aí uns 3 anos e meio que a gente ia e voltava. Ia finais de semana, a gente ia nos feriados, às vezes a gente ia no sábado à tarde, retornava no domingo à tarde. E assim a gente ficou durante um tempo. Até que decidimos mudar para o sítio. Na nossa mente a gente idealizou que lá no sítio ia ser mais tranquilo pra gente. Eu estava grávida, né, do meu filho Caleb, que tem 10 meses. E aí, conversando com meu esposo, a gente decidiu ir morar no sítio. Olha, lá vai ser melhor, vai descansar, vai ter mais tempo, né? Diferente da cidade, que a gente sabe que realmente na cidade, né, tem a correria, tem os contratempos. Mas a gente não botou no papel, sabe? Os desafios. Por que a gente também não colocou isso em pauta? Porque de fato a gente nunca viveu no sítio de forma integral. Dormia e acordar lá todos os dias. E assim foi. E aí decidimos mudar, né? Eu fiquei lá no sítio, como vocês me acompanharam, né? Durante um ano, matriculei a IND na escola e tinha aquela ida e vinda. Finais de semana, muitas das vezes a gente precisava retornar aqui para a cidade, porque aqui a gente tem uma loja no centro, né? E a gente, de qualquer forma, o meu esposo tinha que vir todos os dias. E vim. E dava 40 quilômetros ida, só a ida. Então, no total, durante o dia, durante de segunda a sexta, todos os dias o meu esposo ele tinha que percorrer 40 quilômetros, que no total dá 80, ida e vinda, do sítio para a cidade e vice-versa. Só que, de início eu até achei assim, olha, se de repente precisar você ficar em casa, né, uma vez, 2 vezes na semana, a gente pensava assim, né, olha, se precisar, porque às vezes, né, tem as demandas. Mas, quando eu fui viver no sítio, né, quando a gente chega no sítio, que a gente não é acostumado a morar no sítio, tem também pessoa que às vezes as pessoas não falam isso. Se você vai se acostumar. Então, eu venho trazendo nesse vídeo aqui tudo o que eu passei. É uma experiência minha. Cada pessoa vai viver de uma forma ou entender, né, talvez de outra. É a minha colocação. Então, quando eu fui morar no sítio, eu idealizei que ia ser assim, que eu ia fazer, ia acontecer. Só que, quando eu fui pro sítio, eu já estava no meu resguardo. Eu estava com 2 meses, ia fazer 2 meses e aí decidimos ir. Olha, até os 5 meses, 5 meses e meio pra mim foi tranquilo. Mas depois eu comecei a fazer o quê? Comecei a me sentir só, porque no sítio tem isso, da gente se sentir só. As pessoas não falam da realidade do sítio, que você se sente sozinho. E aí minha filha ia para a escola, né, que ela já saía às 6 horas da manhã junto com meu esposo vinha para a cidade, ela pegava o carro, né, e vinha para a escola, que dava 6 quilômetros do sítio para o colégio da minha filha. E então eu ficava em casa, né, sozinha com o Caleb. E aí com o tempo aquilo foi me saturando, entendeu? Foi me saturando. Eu comecei a ficar ansiosa. Eu comecei a, sabe, pra mim foi ficando exaustiva aquela rotina. Por fim, eu queria muito fazer alguma coisa no quintal, eu queria plantar alguma coisa, mesmo com pouca experiência. E de fato eu consegui ali, fiz uma horta, fui fazendo uma coisa e outra, entrava para dentro do quintal, limpava. Só que a rotina, para quem é mãe, né? Você que é mãe, comenta aí se realmente você já viveu uma experiência parecida ou está vivendo. É uma experiência desafiadora a maternidade, né? Vocês sabem. E aí eu não tinha esse tempo, né? Não tinha esse tempo. Muitas vezes eu fazia o quê? Quando a IND retornava, que ela já chegava em casa basicamente 12h30, 12h40 até 1 hora. Porque vocês sabem, né? Quem depende de transporte é assim, né?
E aí quando ela chegava em casa, muitas vezes eu ainda estava sem tomar um banho, esperando para poder, às vezes, até terminar de temperar alguma coisa, né? Às vezes eu nem conseguia fazer um lanche, e assim sucessivamente, até que depois eu comecei, como eu falei pra vocês, a rotina exaustiva, tendo que levantar muito cedo, porque é diferente aqui da cidade. Eu acordo cedo sim, mas eu consigo me organizar, porque tá todo mundo em casa. À noite meu esposo, né, como é aqui no centro da cidade, então já chega, ao invés de gastar, de levar um tempo de 2 horas, 1h40 para chegar em casa, porque com isso meu esposo ia de moto, né, correndo, então com isso também eu me preocupava. Quando dava basicamente 5h30, eu já começava a me preocupar demais lá no sítio. Nossa, a Dinei vai ter que vir nesse trânsito. E aí ficava preocupada e já contando as horas. Se demorasse eu ficava aflita, porque você sabe, né, no trânsito a gente fica realmente preocupado com isso. Quem é mulher, que tem sua família, seus filhos, que fica em casa e o esposo sai ou a esposa sai, sabe como é. A gente realmente fica muito preocupado. E com isso, pessoal, meu esposo também estava cansado, ele começou a ficar cansado da rotina. Imagine, às vezes aqui, como a gente agora já está na cidade, tem um mês, viu, que a gente retornou, a gente está aqui, então assim, às vezes aqui em casa ele chega às 7h30, 7h40, porque é mais próximo, e aí o cliente leva um trabalho para ele, então ele pode passar um pouquinho desse horário, porque é pertinho, 40 minutos ele já está em casa. Mas no sítio, muitas das vezes ele finalizava o serviço nesse horário de 5h40, 6 horas, e às vezes quando chegava em casa já era quase 8 horas. Então assim, pra gente foi muito cansativo. No vídeo anterior eu falei das dificuldades também, né, que hoje a gente encontra de mão de obra, que não tá fácil, né, mesmo a gente fazendo, era muito pouco que a gente fazia, a gente não conseguia fazer as coisas, entendeu? A demanda do sítio é grande. Então assim, eu falei no vídeo, né, o anterior, e aí a gente decidiu voltar. Aí você pode dizer assim, e como é que tá a sua experiência aí, né, na cidade? Pessoal, totalmente tranquila, diferente da situação que a gente estava vivendo no sítio. Aqui a gente tá tranquilo. Outra coisa lá no sítio, meus filhos começaram a ficar alérgicos, e meu filho menorzinho de 10 meses, o Caleb, ele, quando algum inseto picava ele ficava todo empolado, e aquele lugar que ficava empolado virava assim uma roncha e já ficava vermelho. No outro dia aquilo, aí ele começava a coçar, ficar irritado, e aí virava um abscesso. Outra coisa também que eu comecei a perceber aquela rotina assim, quem mora na roça sabe que a gente que tem a casa que é telhado, que não é, né, gesso como aqui. Então assim, a gente limpa a casa o tempo todo, a casa não fica limpa. Ou mas você só tá trazendo as dificuldades. Pessoal, eu vim falar das dificuldades que eu encontrei vivendo no sítio. O fato da minha casa lá no sítio ser uma casa antiga, né, que ia demandar tempo, porque a gente não tem essa condição de fazer tudo de uma hora para outra, então teria que ser aos poucos. Então eu vim trazer as dificuldades que eu encontrei junto com minha família. Então dificuldades essa, como eu falei, distância, né, comecei a ficar esgotada emocionalmente, a vontade de fazer as coisas sem conseguir, a exaustão, né, também que a gente, mãe, tem, né, da maternidade, que a gente sabe que não é fácil, a dificuldade de encontrar alguém para trabalhar, né, e você infelizmente não consegue dar conta de tudo só. Mas aí você poderia fazer aos poucos. Mesmo fazendo aos poucos, você não consegue demandar tudo. E aí também outra coisa, às vezes aí minha filha saía também e ficava muito preocupada. Aqui na cidade, por exemplo, ela vai começar a estudar essa semana. Com isso aqui, a IND tem um transporte, né? Porque o pai já sai de casa de moto e leva ela, né? Já deixa na escola, que dá mais ou menos aqui uns 200 metros mais ou menos daqui de casa para a escola. Deixa ela, né? E aí é pertinho, dá pra mim pegar ela, né, na escola. Então, outra coisa também lá, eu que gosto assim de manter minhas coisas muito organizadas, foi algo também que assim começou a me afetar, porque assim,
a casa lá no sítio, por mais que a gente organize, não fica nada organizado. Casa de roça, pessoal, vocês aí, sejam sinceros, a gente limpa todos os dias, não é assim? E todos os dias a gente tem que repetir, né? Independente, mas na roça é muito mais cansativo. Para quem não tem mesmo a casa coberta, que é telhado, todos os dias você tem que estar ali limpando, organizando. E o que acontece também? Tem muita praga, entendeu? Para você combater. Tem muito inseto, muito animal peçonhento, né? Que às vezes a pessoa fala ali, que isso. Pessoal, não é bem assim não. Para você que não está acostumado a ver as coisas e você vai pro sítio, você fica horrorizado. Você vê cobra, né? Você vê largata, enxame de largata, você vê enxame de gafanhoto. Você tá tranquilo dentro de casa, como aconteceu comigo, né? E quando eu arrastei ali o balde, tinha um escorpião enorme. Não foi pequeno, não, enorme assim, ó. Eu acabei tirando uma foto, né? Era para eu ter feito um vídeo para eu postar aqui, mas vocês vão ter a oportunidade de ver. E aí eu fiquei horrorizada. Depois daquele dia que eu vi aquele escorpião preto, eu fiquei horrorizada, que até meu esposo estava na cidade aqui, né? E eu liguei. Dinei, pelo amor de Deus, eu vou me embora. E aí quando eu mostrei a foto para ele, ele disse, misericórdia. Pessoal, depois desse dia, acabou. Se eu já tava assim, abusada mesmo, com a rotina exaustiva, casa que não ficava limpa, e com a criança sem poder deixar o meu filho no chão para brincar, sozinha no sítio, que a verdade é essa, sozinha, porque os vizinhos distantes, os vizinhos tudo saía para trabalhar, e eu ficava o tempo todo sozinha com o Caleb. Quando a Yenide chegar mais tarde, era que ia me ajudar, olhava o irmão. E é isso, pessoal. E aqui na cidade, para mim tá tranquilo. Consigo aqui, né, me organizar, manter minha rotina, cuidar de mim, cuidar do meu filho melhor.